No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como adubar uma frutífera de uma forma bem simples, com materiais e com adubos que você encontra em qualquer lugar e que serve para todas as frutíferas. Aqui a gente tem um pé de araçá com mais de 3 anos, então a adubação inicial, quando a gente planta ele, todas as adubações dos primeiros anos já foram feitas. A gente já tem uma árvore adulta que já produziu os primeiros frutos. Então esse é o tipo de adubação que a gente vai fazer agora, não é essa adubação intensa, não é essa adubação forte. É uma adubação para manter a nutrição dessa planta, para ela conseguir continuar a produzir frutos e continuar a se manter nutrida. Porque ela vai comendo os nutrientes desse solo, né? Ela vai utilizando desses nutrientes e a gente precisa repor. Então essa adubação para repor esses nutrientes para esse solo, para essa planta. Então pensando nesses pés de árvores frutíferas, seja do que for, seja de citro, seja de abacate, seja de limão, seja do que for, que você tem na sua casa, que você tem plantado lá no sítio e que você está deixando ele lá sem receber nenhuma poda, sem receber nenhuma adubação, pensando nisso a gente está fazendo esse vídeo, mostrando então técnicas e dicas para manter essa planta nutrida, para ela continuar a produzir os frutos e ser uma planta saudável. Então o primeiro passo que a gente faz é limpar ao redor de toda essa planta. A gente vai fazer essa técnica de coroamento. Sempre tem plantinhas, gramas, capins que nascem ao redor dessa planta, ao redor desse tronco. O que a gente faz é limpar elas, é tirar essas plantas e deixar a terra assim como está aqui, uma terra limpa. Isso porque quando a gente deixa essas plantas próximas ao tronco, quando a gente for roçar, cortar essa grama, a gente vai machucar essa planta, sempre acaba cortando também essa planta. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da planta e pode levar ela à morte se for um corte muito profundo. E também quando a gente for adubar, se manter essa grama nessa cobertura, se manter essa grama nessa parte de cima do solo, a grama vai se alimentar do adubo antes que a árvore, porque as raízes dessa árvore estão mais profundas do que essa grama que está na camada superficial do solo. Então a gente precisa retirar a grama para que essa planta consiga absorver esses nutrientes e para que a gente não corte ela quando a gente for roçar. Então ao redor do tronco a gente faz esse coroamento, a gente dá essa limpada em todas as plantas que estavam aqui, a gente capina elas. Esse coroamento pode ter de 1 metro a 1,5 metro ao redor desse tronco, porque a gente tem que pensar que o tamanho dessas raízes, aonde estão essas raízes, que é onde absorve esses nutrientes, onde vai absorver essa adubação, está mais longe do que esse tronco. As raízes não estão ao redor desse tronco, elas estão mais longe, como também é o tamanho da copa dessa árvore. Então, quanto maior essa copa, também maiores estão essas raízes. Então, aproximadamente 1 metro, 1,5 metro, a gente faz essa limpeza, esse coroamento ao redor do tronco. E aí sim a gente faz a adubação mais distante do tronco. Aqui a gente não vai adubar, a gente não vai colocar adubo aqui ao redor desse tronco. A gente vai colocar um pouco mais longe, um pouco mais afastado, porque também as raízes estão um pouco mais afastadas. Então, se o adubo vai nessa parte mais afastada, nessa parte mais próxima do tronco, a gente vai utilizar um material orgânico que é mais grosso, esse material orgânico das podas, esse resto de galho, ou ainda essas folhas de coqueiro, o bagaço da cana, todo esse material orgânico, não o humus, esse material orgânico que está bem grosseiro, ainda não triturado, ainda não decomposto, a gente vai colocar aqui ao redor desse tronco. Esse material vai ser colocado aqui como essas folhas de bananeira que vocês podem ver aqui no canto do vídeo. Essas folhas de bananeira é exatamente esse tipo de material para colocar ao redor do tronco, porque é um material que consegue proteger para a grama não nascer mais e consegue manter a umidade para esse tronco, manter essa umidade sem nascer a grama de novo e mantendo esse solo úmido, mantendo essa planta com esse solo bom ao redor do tronco. Então, dependendo do tipo de material orgânico que você vai ter disponível na sua propriedade, que você vai ter disponível aí onde você está, você utiliza para fazer esse coroamento mais próximo, para fazer essa cobertura ao redor desse tronco. Aproximadamente 1 metro ao redor desse tronco, meio metro, a gente vai colocar esse material mais grosso. Aqui a gente vai utilizar, como eu falei, as folhas da bananeira já secas. Vou mostrar para vocês colocando aqui ao redor desse tronco. Um ponto importante a se observar é que a gente não precisa fazer uma montanha de matéria orgânica, uma montanha com esses restos de folhas colado no tronco dessa planta,
porque isso pode fazer a planta apodrecer de tanta umidade que vai ter no tronco dela. Então, ao invés da gente adubar ela, ao invés da gente proteger ela, a gente vai estar prejudicando o desenvolvimento dela. Então, a gente não faz uma montanha colada no tronco. A gente faz ao redor desse tronco, mas não uma pilha nela, não encostada nela. Feito então esse círculo com esse material mais grosso, a gente vai fazer então a adubação com os adubos, com o esterco que a gente vai utilizar aqui, que vai ser então nesse anel de fora. Então ao redor do tronco foi esse material grosso e agora a gente vai fazer a adubação em si com o adubo que a gente vai utilizar aqui, que é o esterco de ave, que é o esterco de cama aviária. A gente vai aplicar aproximadamente uns 4 kg de esterco de ave, que é esse esterco da cama aviária que eu falei antes. Então a gente vai aplicar aqui ao redor desse círculo, não em cima desse material orgânico, aqui nessa parte que está capinada. Lembrando que o esterco de ave, a gente utiliza 1/3 da quantidade que a gente utilizaria do esterco de gado. Porque o esterco de ave ele é muito mais forte, ele tem muito mais nitrogênio, fósforo e potássio, muito mais nutrientes do que o de gado. Então a gente precisa utilizar numa quantidade menor do que se a gente fosse utilizar esse esterco tradicional de gado, né? Então é isso, a gente aplicou aproximadamente uns 4 quilos aqui. Então lembrando, aqui a gente tem esse material mais grosso, a gente tem aqui o esterco e agora a gente vai aplicar o humus, que é esse mesmo material que está aqui no meio, só que já decomposto, material cheio de material orgânico, cheio de humus, cheio dessa terra preta, muito nutritiva. Ó, aqui a gente consegue ver, ó, o resto de folhas, galhos, tem também os próprios cocos aqui, o resto do coco, tudo isso vai também aqui ao redor para virar nutriente para essa planta, para cobrir esse esterco que a gente colocou. Esse humus a gente pode colocar numa quantidade muito grande, a terra precisa de muito desse material orgânico. É muito importante a gente continuar aplicando sempre essa cobertura com esse material orgânico já decomposto com esse humus. Então quanto mais você tiver disponível, melhor. Aqui a gente tem esse material que veio a partir da decomposição desse material grosso numa pilha de compostagem. Então todos os galhos, as folhas, os restos de tronco, tudo isso ficou numa pilha, decompondo durante bastante tempo, uns 4 meses, e aí virou esse material que vocês estão vendo aqui, essa terra preta, que agora a gente vai incorporar com esse esterco. Feito isso, a gente vai então cobrir toda essa terra fértil que é esse humus e esse esterco que a gente colocou ao redor. Da mesma maneira que a gente colocou essa cobertura aqui no meio, a gente vai colocar ao redor, cobrindo esse material que a gente recém colocou, esse material úmido que está aqui ao redor. E para cobrir a gente vai utilizar o mesmo material, que são essas folhas de bananeira, que é o que a gente tem disponível aqui em abundância. Eu dei uma adiantada no vídeo, eu cobri um tanto mais de material orgânico aqui, trouxe um pouco mais de folha de bananeira e ainda não terminei de cobrir, ainda precisa terminar de colocar aqui e colocar uma camada um pouco mais grossa. Eu preciso que tenha pelo menos uns 30 centímetros dessas folhas, desse material grosso, cobrindo todo esse espaço. Vocês podem ver que parece mesmo um ninho, né? Parece que a gente fez esse ninho para essa planta. E a ideia é exatamente essa, é que tenha todo esse material aqui disponível, todos esses nutrientes, que o solo aqui sempre esteja coberto, sempre esteja um solo nutrido e úmido, para que essa planta consiga se desenvolver. Então é interessante essa técnica, esse modo de se adubar, porque é com materiais que a gente consegue fácil, o esterco pode ser de gado, pode ser de frango,
pode ser também todo esse material orgânico que a gente já tem disponível em qualquer lugar, seja resto de galho, seja resto de folha, todo esse material, resto de coco, enfim, todo esse material que a gente consegue com facilidade, que é esses restos de planta, né, esse lixo orgânico, tudo isso a gente pode utilizar aqui para fazer uma cobertura para esse solo e para, consequentemente, adubar essa planta. Então essa é uma técnica muito simples de fazer adubação, uma técnica bem generalista, utilizando os materiais que a gente encontra com facilidade, e é uma técnica relativamente fácil de ser feita. A única coisa que a gente precisa muito é material orgânico, que é um investimento para essa planta, porque aqui a gente não vai mais precisar adubar, a gente não vai perder todos esses nutrientes que a gente colocou aqui, porque tem essa camada protetora protegendo esse solo, protegendo esse adubo e nutrindo essa planta. Se você quer aprender a plantar nesse modelo de agricultura mais sustentável, acesse aqui embaixo o link que eu vou deixar na descrição, que é o nosso curso online em agrofloresta. Então vocês acessam o site, lá tem mais informações sobre ele. E para ter acesso a mais conteúdo, onde a gente posta praticamente todo o nosso dia a dia, é lá no Instagram, eu vou deixar na descrição desse vídeo, é @agrofloresteira. Então pelo vídeo de hoje era isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.